esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado de Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Amados irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O profeta Isaías é taxativo em dizer, ele profetiza sobre o povo de Israel. Povo de Israel que se encontra sob a sombra da morte. Você que se encontra nesta escuridão, nesta falta de luz, nesta falta de sentido da vida.
eis que uma luz resplandecerá sobre você. Mas uma pergunta nós precisamos fazer: se o povo de Israel, desde sempre, foi a pupila dos olhos de Deus, o que aconteceu para que se encontrassem sob o vale da morte, sobre as trevas e sob a escuridão? Será que Deus deixou de acompanhar esse povo? Será que Deus abandonou Israel? Israel que é a pupila dos olhos de Deus? O que aconteceu? Por que foram cair neste vazio? Por que caíram nesta depressão profunda, nesta escuridão, nestas trevas? O que aconteceu? O Senhor os abandonou? Meditamos. O povo de Israel era um povo cercado por outras nações, por outros países circunvizinhos. Estas nações vizinhas de Israel queriam tomar Israel para si. Queriam tomar o povo. Queriam fazer do povo escravo e tomar aquelas terras, porque eram terras boas. Era uma terra fértil. É uma terra onde poderiam se desenvolver, principalmente o norte de Israel, a Galileia. Os vizinhos de Israel, os povos vizinhos se reúnem e combinam invadir Israel para tomar este lugar, para tomar esta terra. Mas existe um povo vizinho chamado Assíria, que é tão forte que consegue sozinha combater todas estas nações juntas que querem tomar Israel. A Assíria é o símbolo do paganismo. A Assíria é o símbolo do materialismo. As duas vias que levam o ser humano por excelência a um vazio existencial. A falta de Deus e colocar a sua esperança e a sua felicidade nos bens materiais. Aqui estão as duas vias por excelência, aonde 80% das pessoas que estão com depressão adquiriram esta depressão porque resolveram, a exemplo da Assíria, tirar Deus da sua vida e depositar a sua confiança e a sua felicidade nos bens materiais. A Síria é o símbolo do paganismo e do materialismo. A Síria pensa consigo: eu não vou querer repartir Israel com ninguém. Eu vou até o rei de Israel, o rei Acás, e vou propor um trabalho conjunto de defesa para esse povo. Então o rei da Síria chega até Acás, o rei de Israel, e diz o seguinte: eis que estão tentando invadir Israel. E o rei Acás sabe que o seu reinado está em risco. Ele sabe que a sua família corre risco. Ele sabe que o povo está à beira da morte e da destruição. O rei da Síria diz: eis que eu vou te ajudar, meu amigo. Nós estamos juntos nessa. Ninguém vai invadir o teu país. Vem num primeiro momento, nós estamos meditando o capítulo 8 de Isaías. Mas lá no capítulo 7, para que entendamos o capítulo 8. No capítulo 7, onde acontece esse diálogo do rei da Síria com o rei de Israel, vem o profeta Isaías e diz: pelo amor de Deus, rei Acás, nós não precisamos fazer comunhão com nada e nem com ninguém,
porque nós somos a pupila dos olhos de Deus. O Senhor combaterá por nós. O Senhor é o nosso Senhor. Tu não precisa fazer comunhão com ninguém, principalmente com o rei da Síria, que é pagão e que propaga o materialismo para o seu povo. Pelo amor de Deus, não façamos comunhão. Mas Acaz é cabeçudo. Acaz não escuta. Acaz está preocupado consigo, não é com o povo. Ele não quer saber da vontade de Deus, ele quer saber da sua vontade. E ele não dá a mínima para Isaías. Aí vem Isaías e diz: Rei Acaz, o sinal de que Deus está conosco é este: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Mas Acaz não escuta. E daí nós caímos no capítulo 8 que estamos meditando nesta Santa Missa. A Assíria combate sim por Israel, elimina os povos vizinhos, destrói, eles não conseguem tomar Israel. Mas a Assíria defendendo Israel, depois de ter defendido, a Assíria toma sozinha Israel. E o que acontece? Os homens são levados como escravos, as mulheres são estupradas e mortas, e as crianças são mortas em sacrifício aos deuses pagãos. Você é Israel no contexto do profeta Isaías. Israel, muito mais do que um lugar geográfico, meu irmão e minha irmã, Israel é você. Israel é a tua família. E existem realidades que estão fora, que querem eliminar a tua família e quer te eliminar. Os contravalores deste mundo, o materialismo, o paganismo, a ideia de que nós conseguimos viver sem Deus, é uma ideia que está se propagando para dentro das famílias. Existe uma conspiração neste mundo, existe uma realidade que quer eliminar você, que quer eliminar a tua família. Mas existe um rei da Síria, existe um rei em você, meu irmão. Existe uma rainha em você, minha irmã, que se aproxima de você e diz: eu consigo vencer sozinho, eu consigo vencer sozinha. Este rei, esta rainha é você, sou eu. Elimine esta comunhão, elimine este pacto, porque você não precisa disso. Existe um Deus que caminha com você, que é Emanuel. Existe um Deus que caminha com a tua família. Existe um Deus que é mais próximo de você do que você mesmo, do que você mesma. Você não precisa fazer comunhão com nada e nem com ninguém. Elimine isso. Traga Deus para dentro do teu coração. Traga Deus para dentro da tua família. Agora no mês de outubro passado, ou novembro, não me lembro, uma caravana lá do Rio Grande do Sul, da cidade onde eu me criei, Campo Bom, veio até a Canção Nova, mas também vieram em Aparecida. Nesta peregrinação estava um grande amigo meu, Dr. César, é médico, pneumatologista. Em Aparecida nos reunimos lá, nos encontramos e nós dois começamos a conversar. E o Dr. César dizia assim para mim: Padre Pacheco, eu fui fazer um curso agora de reciclagem dentro da minha área da medicina, especialmente dentro da área da medicina chamada pneumatologia, porque eu sou pneumatologista. E num primeiro momento eu achei muito esquisito
algumas coisas que foram trazidas neste curso que eu fiz. Porque existia muito conteúdo de psicologia e de psiquiatria, mas eu me perguntava, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, por que estão falando tanto sobre isso? O que tem a ver com a minha área? Cuidar do pulmão no ser humano, tem tudo a ver. Ele dizia para mim, Padre Pacheco, na França, os policiais, os bombeiros, os paramédicos, todos aqueles que trabalham em salvar vidas, possuem curso de psiquiatria e psicologia. Por quê? Para conseguir sanar os casos, as emergências que acontecem acerca de pessoas que estão se suicidando. Pessoas que estão buscando suicídio. E ali eu entendi o porquê que eu precisava aprender muita coisa de psiquiatria e psicologia. E ele me dizia o seguinte: até o ano 2000, de 5 pessoas, 1 pessoa no mundo se suicidava, fruto de depressão profunda. A Organização Mundial da Saúde vai dizer que, de 2000 em diante, já estamos em 2011, de 2, podendo chegar a 3 pessoas a cada 5 no mundo, irão se suicidar, fruto de uma depressão profunda. Mas a pergunta é: de onde vem esta depressão? De onde que vem 80% desta depressão, que é psicossomática? Da onde que vem isso, que está assolando a humanidade? Meus irmãos, a epidemia que vai matar milhões e milhões de pessoas neste milênio não vão ser as doenças sexualmente transmissíveis, não serão as drogas, não vai ser o câncer, não vai ser a AIDS. O que vai assolar a humanidade vai ser o suicídio, fruto de depressão profunda. E da onde que vem isso em 80% dos casos? A humanidade resolveu viver sem Deus. A humanidade resolveu tirar Deus da sua vida. Quando se tira Deus da nossa vida, nós tiramos a luz. E quando nós tiramos a luz, nós mergulhamos nas profundezas da escuridão e das trevas e perdemos o sentido da vida, meus irmãos. Depressão, geograficamente falando, é um buraco. Quando estamos dentro de um buraco, ou nós olhamos para cima, ou nós vamos continuar a bater com a cabeça no barranco e nos afundar cada vez mais. Traga Deus para dentro da tua vida. Se você precisa do medicamento, como dizia o Dr. Roque hoje pela manhã, tome este medicamento, busque ajuda, queira melhorar. Te esforce. As pessoas que tratam com essas pessoas, as pessoas que possuem pessoas deprimidas, doentes dentro de casa, tenham paciência, tenham misericórdia, sejam amor, coloque essa mão e reze pela pessoa. A tua mão possui poder de cura e de libertação, principalmente se tu é familiar desse enfermo. E se for pai, mãe, filho, então nem se fala. Se você precisa do medicamento, tome essa corda nas mãos, tome esta escada e suba e saia desse buraco. Agora, se você faz parte destes 80%, que é ressentimento, ódio, falta de perdão,
que é estar vivendo num paganismo, tirando Deus da sua vida? Se você entrou nessa depressão porque achou que a sua felicidade estava nos bens materiais, meu irmão, minha irmã, levante esta cabeça para olhar a boca deste buraco e suba. Olhe para cima e busque no Senhor. É no Senhor que está a tua felicidade, a minha felicidade. Busque no Senhor. Depressão tem cura, sim, e a cura é Jesus. Jesus que se manifestou com a sua misericórdia por meio da ciência, que também fez acontecer este medicamento, esta terapia, esta consulta com um psicólogo de Deus, sério, com uma psicologia séria. Busque o sacramento da reconciliação. Busque a Eucaristia. Isso significa olhar para cima e sair desse buraco. Busque a confissão. Busque a Eucaristia. Busque a palavra de Deus. Num profundo gesto de humildade, te coloca diante das pessoas que você ama e clame ajuda, meu irmão. Clame ajuda, minha irmã. Não se afunde mais neste buraco. Permita que esta luz que é Jesus se aproxime de você e cure o teu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e farei comunhão com você. E o que significa a comunhão de Deus conosco em Jesus Cristo? Significa que eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Ser de Jesus, buscar Jesus, não é ausência de sofrimento, meus irmãos. O sofrimento e os reveses que nos acontecem, eles nos levam para o buraco. Se eu, sem Jesus, acolho estas realidades que aparecem na minha vida. Eu explico melhor. O ano passado era uma quinta-feira de adoração. Estou chegando para rezar o terço da misericórdia. E uma senhora saiu dessas proximidades, estava sentada aqui com a filha, viu que eu estava chegando, correu até lá, me abraçou chorando e queria partilhar comigo um testemunho. Ela dizia: Padre Pacheco, eu era evangélica, mas não uma evangélica de uma igreja evangélica séria. Não. Porque os nossos irmãos evangélicos, gente, existe muita gente séria, viu? Os nossos irmãos evangélicos, existe muito evangélico sério, que nós precisamos respeitar e viver comunhão e ecumenismo. Não é viver relativismo. Qualquer religião está correta. Cada um segue a que achar melhor. Isso é relativismo. Não. Nós estamos falando em ecumenismo. Com igrejas cristãs sérias. Esta mulher não participava de uma igreja evangélica séria. Era uma seitazinha. Aliás, é o que mais tem hoje, né? Existe um programa na televisão, nem sei se existe ainda, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Mudou. Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Ela pertencia a uma dessas igrejinhas. Aliás, é como ela me dizia, ela não era evangélica, ela era anticatólica. E se achava muito cheia de fé, e de esperança, e de caridade. Pois a filha adquiriu um câncer, e a filha católica. A filha dela, casada com um homem, um pagão também, meio devasso, o negócio era só mulherada, bebida, não queria nada com nada. E esta mulher,
anticatólica, para não ofender os evangélicos sérios. Esta mulher chegava para a filha e dizia assim: minha filha, pelo amor de Deus, quando é que tu vai dobrar esse joelho e pedir para que Deus te cure? Porque tu precisa ser curada desse câncer. Eu não aguento mais ver o teu sofrimento. E a filha dizia assim: mãe, eu queria lhe convidar para uma outra coisa. Vamos dobrar o joelho, mas não vamos clamar a cura. Vamos clamar a vontade de Deus. Porque o que eu mais quero na minha vida é a vontade de Deus. Porque nada do que nos acontece está fora da providência de Deus. Mãe, Deus não quis este câncer na minha vida. O mal não vem de Deus. Mas se Ele permitiu, é porque Ele quer tirar algum bem daí. E eu preciso descobrir isso. Eu não posso tirar a minha atenção disso. Eu não posso estar clamando cura. Isso aqui, se acontecer, aconteceu. Eu preciso pedir o principal: Senhor, o que Tu queres me ensinar com isso? E aquela mãe começou a ficar doida. Como é que tu pode pensar dessa maneira? Como é que tu pode ter essa visão? Mãe, eu pertenço a um Deus que, se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. Mas o que Deus quer de mim hoje é que eu aprenda aquilo que Ele quer me ensinar com este câncer. A mãe desta mulher começou a ficar sem entender nada. Ela começou a ficar mexida com o testemunho da filha. A filha foi curada do câncer. Esta mãe se converteu ao catolicismo. E o esposo deixou a vida devassa. E hoje é um homem de Deus dentro da igreja e dentro de casa. O Senhor não quis este câncer na vida desta mulher. Mas Deus sabia onde Ele queria chegar com este câncer. Porque por meio deste câncer, Ele curou esta mulher, testou a fé desta mulher. E pela fidelidade dela conseguiu visitar o coração endurecido da mãe e o coração devasso do esposo. Mas por que ela conseguiu isso? Como ela conseguiu isso diante de um sofrimento tão grande? É porque ela entendeu que sofrimento de verdade não era o câncer. Sofrimento de verdade não é nenhuma depressão. Sofrimento de verdade é uma vida longe de Deus. Isto é sofrimento de verdade, meus irmãos. Isto é sofrimento de verdade. Sofrimento de verdade é perceber um Jesus a partir do Evangelho de Mateus de hoje, porque para Mateus, Jesus está caminhando, Ele tem pressa de anunciar o reino de Deus. Hoje se inicia para Mateus, no seu Evangelho, a vida pública de Jesus, e Jesus assume o seu ministério. São 3 anos para anunciar o reino, são 3 anos para revelar o amor do Pai, e Ele revela tudo isso nesses 3 anos até a cruz. Jesus tem pressa. Para Mateus, Jesus está caminhando. Jesus não tem muita parada. Jesus está andando no mar da nossa vida. E Ele está percebendo nós grudadinho às coisinhas materiais. Ele percebe nós envolvido como um peixe nas nossas redezinhas, no nosso mundinho. E Ele está chamando: Padre Pacheco, vem comigo, faz favor. Bora, vamos lá. Senhor, é tu mesmo, bora. Eis que deixaram as redes e foram. O Senhor está passando, Ele passa no mar da tua vida. De repente tu está todo enliado, toda enliada nesta redezinha da depressão, redezinha do câncer, redezinha das coisas materiais,
redezinha da autossuficiência, querendo viver sem Deus, pois ele está passando aí, porque ele não tem olhar para a tua miséria e para o teu pecado, ele tem olhar para aquilo que tu é, porque o Senhor não nos ama por aquilo que fazemos, o Senhor nos ama por aquilo que nós somos. E o que nós somos? Filhos e filhas amados de Deus. Ele não está interessado na tua redezinha. Ele não tem olhar para a tua redezinha, meus irmãos. Por que que o teu olhar, Padre Pacheco? Por que que o teu olhar, meu irmão, ainda está fisgado nesta rede? Abandona esta rede, meu irmão. A exemplo de Pedro, André, Tiago e João, larga estas redes de lado e segue as passadas do Mestre. Ele não vai parar para te esperar, porque Ele vai respeitar a tua liberdade sempre. Qual é a redezinha que você precisa largar hoje? Rei da Síria, rainhazinha da Síria, mergulhados no paganismo, no querer viver sem Deus e no materialismo. Quais são as redezinhas que nós precisamos deixar? Convertei-vos, diz o Senhor. O que significa conversão? Mudança de rumo, mudança de vida. O milagre da conversão é uma via de mão dupla. O Senhor já fez a sua parte, e muito bem feita. Mas os 50% que corresponde a você, Ele não vai mover uma palha para fazer, porque Ele respeita a tua liberdade. Convertamo-nos. Voltemos à pergunta que não quer calar. Qual é a rede que tu precisa deixar? Tu já notou como tu está enliado a respeito dos teus filhos? Só estou falando que o Senhor está colocando no meu coração aqui. Tu já notaste como tu está enliado, enliada com pessoas que te levam para o pecado? Pessoas que você sabe que só te faz o mal quando você sai da companhia delas. Você já notou como você está enliado, enliada? Você já notou como você está enliado, enliada no dinheiro? Nas preocupações da vida? Você, pai, mãe, está tão enliado, e aqui eu falo para você que está em casa, você precisa escutar agora como eu preciso escutar. Você já notou como você está enliado nesta rede da falsa concepção, esposo, esposa, de não querer ter filhos? Você se preocupa, quantas vezes você já se questionou, eu ter filho? Mas é muito gasto, é muito caro ter um filho. Mas você tem um apartamento de 600 mil reais. Que bom que você tem, Deus seja louvado, é fruto do teu trabalho. Você tem um carro de quase 100 mil reais. Você tem uma casa maravilhosa. A tua esposa tem saúde, o teu esposo tem saúde, você tem saúde, e você se fechou ao dom da vida. Você já notou como você está enliado nesta rede medonha? Porque você está preocupado com o bem-estar, com o luxo, e não está querendo colaborar na criação de Deus, e por isso te fez esposo, esposa, para que você possa ser pai e mãe? Estas redes nos levam para o buraco, meus irmãos. Esta rede nos prende e nos joga no buraco. Como vencer a depressão? Como vencer esta falta de sentido da vida? Como vencer esta síndrome do pânico?
Como vencer estes medos? Vivendo o amor e o perdão. Traga Deus para dentro do coração. Traga Deus para dentro da sua vida. Mas trazer Deus significa trazer também a cruz. O mundo se tornou inimigo da cruz. E por isso, inimigo do Senhor. Porque não existe Jesus, um Jesus sem cruz. Porque a cruz é caminho da ressurreição. E nós somos pertença de um Deus ressuscitado, vivo, presente conosco. Nós nos tornamos, irmãos, inimigos da cruz do Senhor. Este lado já está ocupado. A cruz possui 2 lugares, não é um só. Bobagem. Este lugar já está ocupado. Eu, quando estava no seminário, eu tinha uma cruz de mesa. A cruz de mesa, ela não fica em pé assim, ela fica deitada. Eu sempre colocava minha cruz na mesa assim, ó. Padre Pacheco queria esmagar o Jesus na mesa. Não é isso. Os meninos iam limpar lá o lugar onde nós nos encontrávamos. Chegavam na mesa e viravam a minha cruz. Quem é que deixou ela virada? É assim que tem que ficar. Assim é o lugar correto dela. Não é assim. Por que que a cruz tem que ficar assim? Porque este aqui é o meu lugar. Este aqui é o teu lugar, meu irmão. Quer ser feliz? Quer te realizar enquanto pessoa? Tu quer te realizar no teu estado de vida como sacerdote, como casado, como religioso, como leigo? Quer ser feliz? Está aí o lugar. Ocupe o teu lugar. Quantas e quantas vezes chegamos diante da cruz e dizemos: Senhor, pelo amor de Deus, desça um pouquinho da cruz e me tome no teu colo e me leve ao teu coração. Misericordioso Jesus. Que oração medonha. Para com esta oração. Jesus, desce da cruz um pouquinho. Está tão difícil. Sai daí, Jesus. Vem aqui até onde eu estou. Vem até a minha família, porque está difícil. Nos pegue no colo, sai um pouquinho da cruz, Jesus. E Ele diz: meu filho, minha filha, quem sabe tu sai do teu lugar e venha para junto de mim, no lugar que é teu. Sai um pouquinho daí e assume o teu lugar. O que significa assumir a cruz como nosso lugar? Significa viver o sacrifício contínuo na vida e oferecer este sacrifício pelos nossos em prova de amor. Significa viver a oblação. Significa viver o eis-me aqui. Aonde estamos, irmãos, que a palavra eis-me aqui, dita com o coração, desapareceu do nosso meio? Isso é assumir a cruz. Eis-me aqui. Deus nosso Senhor que fala por meio dos nossos superiores. Deus nosso Senhor que fala por meio daqueles que se encontram conosco. Aquela autoridade, o nosso pai, a nossa mãe.
as pessoas que estão à frente, aonde estão as pessoas vivendo eis-me aqui. Existem pessoas vivendo esquema e não o eis-me aqui. Porque o esquema é o seguinte: eu faço, eu estou pronto para viver aquilo que me convém, aquilo que me agrada, aquilo que não me faz sofrer. Eu não vivo a vontade de Deus, eu vivo a minha vontade. Então eu preciso viver no esquema, na manipulação. Eu preciso ajeitar o meio de campo para que eu me dê bem para que eu me dê bem na situação. Não, meus irmãos. Cristão não pode viver de esquema. O cristão precisa viver do eis-me aqui, a decisão de morrer constantemente para o outro. Isso é assumir a cruz, suportando, acolhendo, porque acolher é trazer o outro para dentro do coração a partir daquilo que ele tem de pior. Aonde estão os sacrifícios oferecidos pela conversão dos outros? Vou guardar essa cruz porque eu não sou bispo, parece que eu estou segurando um cajado. Aonde encontra-se a vida de sacrifício? Lá na minha casa, a mesa onde nós tomamos refeição, aquela mesa encontra-se empenada, encontra-se repuxada. Aquela lâmina que está em cima do comprensado, aquilo já subiu, a mesa está informe, a mesa está deformada. Por quê? Porque aquela mesa não aguentou o calor do ferro de passar roupa. A minha mãe lavava mais de 1000 peças de roupa por mês, no braço, para pagar o seminário para que eu pudesse ser padre. Naquele inverno do Rio Grande do Sul, misericórdia, aquela torneira que tinha um fio de gelo, porque amanhecia congelada aquela torneira. E as mãos daquela santa, daquela mulher, da minha mãe, lavando aquela roupa, para poder pagar o seminário, e oferecendo aquele sacrifício pela minha perseverança, para que eu pudesse fazer a vontade de Deus que me chamava. Sacrifício. Pessoas de têmpera, pessoas santas. Aonde estão os sacrifícios? Aonde está a oblação? Oblação significa o seguinte: eu não faço só aquilo que me diz respeito, mas eu faço também ao outro aquilo que ele ainda não consegue fazer. Ele ainda não assimilou o Evangelho, ele ainda não consegue viver estas realidades de sacrifício e do eis-me aqui. Então eu vou assumindo, eu vou vivendo, porque eu sei que o meu testemunho vai ajudar esta pessoa. Isso significa oblação. Mas para isso eu preciso trazer o eis-me aqui para dentro da minha vida. E se assumir o outro lado da cruz. A nossa felicidade está na cruz, meus amados. Loucura para os judeus, insensatez para os gregos. O reino dos céus pertence aos loucos. Assuma esta loucura. Você é chamado a ser louco, louca de Deus. Assumamos a cruz. Naquele filme A Paixão, do Mel Gibson,
Quando é apresentado, que cena maravilhosa, quando é apresentado a cruz, o madeiro, para que Jesus carregue, Jesus olha aquilo e ele pula como um gato em cima daquela cruz e se agarra. E aqueles 2 ladrões que estão do lado, que também vão ter que carregar a cruz, começam a dizer para Jesus: louco, seu louco, como é que tu pode agarrar isso, seu louco? Sim, meu irmão, que o mundo nos chame de louco também. Seja um insensato de Deus, seja um louco de Deus, assumindo a cruz, porque não existe ressurreição sem cruz. Não é fácil deixar a rede para assumir a cruz, mas é o caminho. Não existe outro caminho. Vá ficando de pé. De repente você está sem coragem, meio desanimado. Não se preocupe não. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, às nossas misérias. Esquenta a cabeça não. Se está quente, se está calor aqui neste lugar, Deus seja louvado, vai esquentar mais ainda. Porque o Espírito Santo vai vir aquecer a alma agora. Que bom se esse calor fosse na alma também. Na minha alma, na tua alma. Estamos acostumados muito a sentir calor por fora. O nosso físico sente muito calor, a nossa alma não está sentindo muito calor. Vamos aquecer a alma agora. Sim, Senhor Jesus. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito que chamou os apóstolos. Espírito Santo que chamou os apóstolos antes de Jesus ter chamado os apóstolos na beira daquele mar. O Senhor Espírito Santo já tinha preparado aqueles corações para que, mediante a proposta, entendessem que era preciso responder à altura e imediatamente. Vem, Espírito Santo. Toca nos nossos corações. Toca nos nossos corações que estão acostumados a viver tão longe de Ti, da Tua proposta, do Teu caminho e da Tua cruz. Vem, Espírito Santo, e visita-nos nesta tarde. Estamos reunidos na hora da misericórdia. Vem, Espírito Santo. Elimina, ajuda-nos a cortar estas redes que nos prendem à nossa vontade. Vem, Espírito Santo. Eu não consigo mais viver neste buraco. Eu não consigo mais viver neste vale de sombras, neste vale de trevas, nesta escuridão. Eu não consigo, Espírito Santo, viver mais nesta depressão. Eu não consigo, Espírito Santo. Vem em auxílio à minha fraqueza. Me ajude, Espírito Santo. Me leve até a cruz redentora de Jesus, para que eu consiga assumir o meu lugar nesta cruz. Vá rezando em línguas. Vá clamando o Espírito Santo na linguagem dos anjos. O canto em línguas é esta faca que vai cortando todas as redes que nos prendem a nós mesmos. Cante no Espírito. Cante no Espírito, porque o Espírito Santo agora queima, elimina, rompe estas redes que nos deixam encilhados a estas redes. Livra-nos, Espírito Santo, destas redes do paganismo, do querer viver sem Deus. Arranca-nos, Espírito Santo, destas redes que nos faz tão presos ao materialismo, ao luxo, à luxúria,
à falta de perdão, ao ressentimento. Ajuda-nos, Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nos dê a força, a coragem de assumirmos a cruz. Eis-me aqui, Espírito Santo. Diga, meu irmão. Eis-me aqui, Espírito Santo. Diga, minha irmã. Eis-me aqui, Senhor. Me ajude a viver uma vida de oblação e de sacrifício. Me ajude, Senhor. Eu preciso ser canal de cura e de libertação, em primeiro lugar na minha vida e também na vida dos meus. Vá cantando no Espírito, vá clamando o Espírito Santo, porque o Espírito paira sobre nós e Ele vai trazendo toda a unidade. Ele vai formando os nossos corações. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso entendimento. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas imaginações. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos traumas físicos, psíquicos e espirituais. Vem, Espírito Santo, e visite os nossos afetos, os nossos sentimentos. Visite todos os traumas, todas as feridas, todas as angústias. Visite, Espírito Santo, esta minha depressão. Visita, Espírito Santo, esta síndrome do pânico. Visita, Espírito Santo, este câncer nesta tarde. Visita, Espírito Santo, esta doença sexualmente transmissível que eu recebi sem culpa nenhuma, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e ajuda-nos. Ajuda-nos a abraçar a cruz. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim, peça. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Ergue o seu braço e cante. Cante forte. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Mais uma vez, clame, derrama, Senhor, sobre mim o Teu Espírito. Peça isso com força, com fé. Clame. Derrama sobre mim Teu Espírito. Vem preencher meu coração. Faz-nos fortes, Senhor, e fiéis. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Mais uma vez, clame.
o Espírito Santo, para que Ele venha. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Com seu braço, cante com fé. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela libertação que operastes e que está operando em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que cura, que liberta e que restaura. Obrigado pela Tua visita, Senhor, nos nossos corações nesta tarde. Obrigado pela Tua visita, Senhor, a todos aqueles que nos acompanham e que agora se sentem curados. Sim, você está curado, meu irmão. Você está curada pela força desta palavra. Sela, Senhor, estas maravilhas em nós. Coloque esta palavra no seu devido lugar em nosso coração, para que frutos de santidade aconteçam em nós. Fruto de conversão, fruto de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!